vai começar mais um diálogo do podcast Sem Fronteira. Olá, bem-vindos! Hoje vamos conversar sobre climatologia e ilhas de calor. Meu nome é Everton Kozenieski e tenho a honra de receber o nosso convidado, o professor Pedro Germano dos Santos Muraro. Bem-vindo, Pedro, ao Sem Fronteiras. Oi, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite, tudo bem, Everton? Espero que esteja bem também, em meio a toda essa pandemia, estamos todos isolados. E é um prazer estar aqui com vocês e tentar falar um pouquinho sobre o que eu tenho trabalhado em climatologia. Que ótimo, Pedro. Bem-vindo ao nosso programa. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do nosso convidado. O professor Pedro é geógrafo graduado pela Unesp de Presidente Prudente, mestre e doutor em geografia pela UFSC. É pesquisador e atua principalmente com os temas da climatologia geográfica, clima e saúde e biogeografia. Atualmente é professor da UFFS, Campus Erechim, e, entre outras atividades, é professor do mestrado em Geografia da instituição. E, bom, além de professor, também é o atual vice-coordenador do programa de pós-graduação em Geografia da UFFS. Programa novo, né, Pedro? Está caminhando no sentido já de se consolidar. Bom, Pedro, eu gostaria de iniciar a nossa conversa, então, te fazendo uma pergunta de certa forma, de uma certa delimitação, né? Diversas áreas do conhecimento, sub-áreas do conhecimento, têm como objeto de estudo os fenômenos atmosféricos, né? A gente poderia falar da meteorologia, a gente poderia falar da climatologia, né, como exemplos, né? Na tua visão, assim, quais são as diferentes abordagens que a meteorologia, a climatologia têm com relação aos fenômenos atmosféricos? Olha, para responder essa questão, a gente tem que primeiro iniciar uma discussão, talvez, sobre o que é tempo e clima. Essa confusão que muitas vezes pode aparecer, né? Então, acho que para melhor explicar ela, eu vou começar por isso. Quando a gente fala de clima, a gente está falando de um longo período em que a atmosfera tem um certo variabilidade, uma repetição de alguns padrões que você fala, bom, então temos os climas tropicais, subtropicais, climas com diferentes nomenclaturas. E quando a gente fala de tempo, a gente está falando de um período mais curto, mais momentâneo, mais rápido, né? O tempo muda de manhã, de tarde, de noite. Então, tendo essa breve definição, né, do que é tempo e clima, a gente começa a falar que, na verdade, a climatologia é o estudo dos climas, né? Da logia, que quer dizer estudo de climas. E a meteorologia estaria mais ligado ao estudo do tempo atmosférico. Mas assim, a gente também tem que pensar que a meteorologia, ela é uma ciência. Existe uma formação, né? Eu sempre falo aos meus alunos, a gente se forma meteorologistas, mas a gente não se forma climatologista. A climatologia é uma especialidade que a gente tem dentro da meteorologia, dentro da geografia. Tanto existe climatologia na meteorologia? Sim, a meteorologia estuda climatologia. Então, a meteorologia também tem um rol que ela vai se pautar muito mais na física, na estatística, na química da atmosfera, que são coisas que a climatologia não vai tão fortemente estudar. Muito embora a gente tenha o que você falou, né? A climatologia ela está dentro da meteorologia, ela está dentro da geografia, mas ela está na engenharia ambiental, por exemplo, né? Na engenharia de Minas, a gente pode falar de climatologia. Então tem uma certa diferença um pouco nisso, né? Nos tempos que se estudam ali, tempo longo, tempo curto, vamos dizer assim, né? Da atmosfera. Mas isso também não quer dizer que uma pessoa que estuda climatologia não vai entender um pouco mais de física e química da atmosfera, de acordo com as especializações que a gente tem hoje, né? São parceiras correlatas, né? Elas estão muito próximas, exatamente, são parceiras correlatas. E, Pedro, é possível falar de uma climatologia geográfica? Isso, então, climatologia geográfica. Daí, o que então diferencia uma climatologia de uma climatologia geográfica? Nós, geógrafos, acabamos fazendo uma climatologia geográfica. As nossas disciplinas, as nossas climatologias são praticamente todas geográficas. Quer dizer, a gente não vai lá e estuda só o clima. O clima é esse, identificação de climas. Você acaba querendo entender como os fenômenos da atmosfera, e entramos aí também um pouco na meteorologia, que a gente vai querer entender os tipos de tempo, se repercutem onde? No espaço, numa sociedade, no espaço urbano, no espaço rural. Então, ela acaba trazendo os fenômenos da atmosfera para a Terra, para o chão, né? Para o nosso dia a dia. Coisas que a meteorologia não teria uma tendência de se fazer. Nem somente a climatologia geográfica que vai dar uma importância para essa relação da sociedade, natureza. Então, um olhar geográfico para as questões de clima. A climatologia geográfica, então, ela tenta buscar essa relação sociedade-natureza. Sociedade-natureza. Essa interface do tempo, enfim, da atmosfera com a sua relação com a sociedade, enfim, sua reverberação nessas
nessa interação, né? Exatamente. E Pedro, poderia citar, apresentar alguns exemplos de temáticas de estudos com relação à geografia, à climatologia geográfica? Olha, hoje muito forte hoje não, né? Nos últimos anos, muito forte o que vem trabalhando nessa temática, que desponta na climatologia, é o clima urbano, o clima das cidades, pelo fato da gente morar grande parte da população nos centros urbanos. E com isso também se representa, então, uma outra linha que poderia ser o clima e os desastres. A gente pensar nos impactos que tem da chuva ou da falta de chuva nos espaços urbanos, do movimento de massa, deslizamento de terra. Então, assim, isso tem tudo a ver com a sociedade, com o modo que a gente se organiza. E tem a ver com o estudo da atmosfera. Um outro exemplo, o clima e saúde. Ou seja, como que as dinâmicas da atmosfera, os elementos climáticos influenciam na saúde humana, seja por radiação, doenças de pele, seja doenças respiratórias, cardiovasculares, a dengue. Ou seja, a dengue tem uma questão com a produção do espaço, como a gente organiza, com a quantidade de chuva que tem, em que período. Então, isso seria um exemplo de estudos de climatologia geográfica. Interessante. E tu tens ultimamente dedicado, entre outras temáticas de pesquisa, nessa relação do clima e o espaço, mais especificamente sobre as ilhas de calor, né, Pedro? Isso. Eu gostaria que tu falasse um pouco para todos nós, né? Um pouco a respeito das ilhas de calor, o que elas são, enfim, né? Como tu defines e entendes esse fenômeno. Então, a ilha de calor, por que eu fui trabalhar com ela, né? Porque, na verdade, eu chego aqui em Erechim e só depois de um tempo eu comecei a trabalhar com climatologia. Primeiro, por causa que eu estava terminando o doutorado, já tinha um professor da cadeira de climatologia, né? O professor Fábio Sanches, querido colega. E quando eu passo a atuar com climatologia mais efetivamente na disciplina, eu vejo a necessidade que a gente tem de estudar o clima de Erechim, porque falta estudo. Está faltando estudo. A gente vê algumas lacunas ainda. Não tem estudo de clima urbano em Erechim ainda. A gente vê estudos de clima urbano pipocando em tudo quanto é cidade metrópole, cidade média, cidade pequena. E em Erechim, o que tem? Uma referência. Então, pela falta de dados que a gente tem também em Erechim, é isso que falta. Falta dado. Longo. Se a gente está falando de clima, a gente precisa de 30 anos de dado. A gente não tem em Erechim. Teria que pegar algumas do entorno, ia faltar dado. Eu falei, tá, então vamos ver pelo menos o fenômeno de ilha de calor na área urbana, porque isso dá para saber. O que é o fenômeno de ilha de calor? É quando você tem, ele está primordialmente, ou ele está amarrado à questão da ilha de calor com a cidade, com o espaço urbano. Então são pontos na cidade, né, no espaço, em que você tem um aumento da temperatura quando comparado inicialmente com espaços fora dessa área urbana. Então é comparar o campo e a cidade, mostrando que a cidade tem uma temperatura maior do que a do campo. E por que tem uma temperatura maior? Por conta dos materiais construtivos, a produção de espaço, a construção, as alterações, a retirada da cobertura vegetal e a substituição por materiais impermeáveis, impermeabilização do solo. Então você tem um aumento da temperatura. Um estudo de clima urbano ia te pontuar isso, né? Então você precisa, sei lá, no mínimo ter uma estação na área urbana e na área rural. Só que daí eu comecei a ver também, e outros estudos, né, não sou pioneiro nisso, imagina, que na verdade você tem diferentes pontos na cidade que tem ilhas de calor. Então não é a ilha, são ilhas de calor. Muitas vezes você tem um arquipélago de calor na cidade, porque a cidade também ela tem uma questão de relevo que diferencia, ou ela tem uma cobertura vegetal, né, diferente uso do solo num ponto e no outro. E é isso que eu falei, bom, vamos começar a investigar isso, se isso existe aqui em Erechim. Né, numa cidade que está localizada no subtrópico, né? Porque os principais estudos são realizados principalmente na faixa tropical, onde a temperatura tende a ser elevada ao longo do ano inteiro e são as chuvas que vão fazer os diferentes climas, né, nessas localidades. Então é isso que eu passei a investigar aqui em Erechim. É interessante, né, Pedro, as dinâmicas da sociedade, nesse sentido, a produção do espaço urbano, ela tem uma influência direta nessas mudanças que são muito perceptíveis do ponto de vista sensorial, né? Nós sentimos, né, essas diferenças quando circulamos pelas cidades, né? Nas grandes cidades, principalmente, né? Isso parece ser um pouco mais evidente, né? Enfim. E Pedro, assim, qual a importância de se pesquisar as ilhas de calor? Quais são as contribuições que tu vês que esses estudos podem oferecer, enfim, à sociedade? No nosso caso aqui específico, né, de Erechim, ou em todos que a gente acaba lendo sobre esses estudos de ilha de calor, é você pensar o planejamento desses espaços, pensar o planejamento da cidade. Uma vez que você começa a identificar elementos no espaço urbano que contribuem para o aumento da temperatura,
E aqui para a gente, né, um paralelo agora, pensando aqui para a gente em Erechim, que é um clima subtropical, tem algumas localidades que você vê aumento de temperatura, você fala, tá, que bom, então vai ficar mais quente quando é frio, né, nesses pontos. Não necessariamente, né, não necessariamente. A gente está falando, o problema da ilha de calor é quando o local já é quente, quando já é muito quente, ou seja, no verão você tem pontos que estão mais quentes ainda. Então aquela população tá sujeita a um aumento da temperatura, e não por uma questão somente atmosférica, mas por uma questão de um padrão de construção que foi feito ali naquela cidade. Então a gente começa a olhar, mas quais são esses elementos? É a retirada da cobertura vegetal? É a impermeabilização do solo? É o tipo de material construtivo que é utilizado nos edifícios espelhados, em que você reflete a radiação e aumenta a temperatura, nem para o prédio, mas para o seu vizinho do lado, onde vai ter a refletância? Então, essas questões a gente começa a pensar e dialoga um pouco até com colegas da arquitetura, do planejamento. Ou seja, isso teriam que ser materiais que deveriam ser entregues muitas vezes para prefeituras, para secretarias de obra, de habitação, de cidadania, do meio ambiente, ou seja, para se pensar melhor essas cidades, para que elas não gerem essas ilhas de calor nesses períodos, né? Ou, por outro lado, o que a gente começou a identificar aqui em Erechim, ilhas de frescor. Ah, então isso é bacana. Não, mas você imagina numa temperatura já baixa que a gente tem em Erechim, você tem pontos que é muito mais frio. Então, quer dizer, a gente precisa melhorar os materiais que é utilizado na construção aqui. Porque depois a gente começa a ver quem são essas pessoas que estão sofrendo com as ilhas de calor e com as ilhas de frescor. Não é qualquer população, é uma população muito específica, né? E daí que a gente fala, olha aqui onde tem a geograficidade da climatologia, né? E, bom, de fato, né, Pedro, Erechim fica no norte do estado, além de sofrer toda a influência do sul do Brasil, enfim, né, das massas, imagino eu, polares, né? Polares, ainda tem o efeito da altitude, que acredito eu que tem um papel importante aqui nessa configuração aí, tu identifica as ilhas de frescor nesse contexto todo. Certamente é algo que atinge a população, enfim, a própria dimensão da saúde, né? Então, eu imagino que isso tenha outros impactos, inclusive em outra interface que tu trabalhas, que é a ideia da geografia e saúde, né? Isso, eu imagino que essa relação me parece que também influencia do ponto de vista da qualidade de vida da população, né? E é nesse sentido que minhas pesquisas estão caminhando, né? Porque eu entro pela ilha de calor, identificando, vamos ver se a gente vai ver aumento da temperatura. Eu vejo que o problema é a ilha de frescor, em Erechim, porque atinge uma população mais de baixa renda, que estão localizadas em pontos bem específicos da cidade, a gente sabe isso, né? Por conta dos processos de segregação, expulsão e etc. E daí eu vejo assim, mas qual que é a repercussão dessa ilha de frescor muitas vezes? São doenças respiratórias. Aí quando eu passo a olhar para as doenças respiratórias aqui no Rio Grande do Sul ou em Erechim, você vê que tem um aumento absurdo. O que domina aqui são as doenças de origem respiratória, doenças do aparelho respiratório. Então, é uma outra frente de pesquisa que eu venho investigando agora também, para identificar, saber, né, até onde o clima tem culpa em tudo isso e até onde a gente está querendo descriminalizar o clima, né, de tudo isso. Descriminalizar é ótimo. E Pedro, tu disseste antes ali um grande desafio, né, dos estudos da climatologia, que são as fontes de informação, de dados para a produção de estudos, né? Tu disseste a questão das estações meteorológicas, né, que não tem dados, né? Ou não existem as estações, ou não existem dados confiáveis, enfim, né, com uma série necessária, né? Eu gostaria que tu pudesse apresentar para todos nós um pouco com relação a esses desafios da técnica, né? Do ponto de vista das fontes de dados, das informações, e como a gente pode driblar essas situações, né, para a produção de estudos de climatologia. No caso que eu me deparei foi isso, né? Quando a gente tenta encontrar um estudo de clima urbano, daí então vamos ver as ilhas de calor, que é uma das interfaces, né? Uma das linhas de pesquisa dentro do clima urbano, e me faltava dados também. Então, vamos trabalhar com um recorte mais reduzido, recorte temporal mais reduzido. E precisava de estações, né? Então você precisa dominar um pouco essa técnica de como montar uma estação, onde locar uma estação, ou coletar por um período com aqueles aparelhos que a gente pode ter, né? Termigrômetro, né? Para medir a temperatura e umidade dos locais, mas você mede isso alguns dias, algumas semanas e compara. No meio de tudo isso, eu tenho que fazer aqui o agradecimento, né, dos meus bolsistas que sempre me ajudaram com relação a isso, os alunos, mas também do técnico lá que a gente tem do laboratório, que é o Bruno. Porque com ele eu consegui trabalhar daí o sensoramento remoto.
como que os sensores remotos, ou seja, então podem me auxiliar na captura dessa informação. Então eu não preciso trabalhar somente com estação meteorológica, né? Já que eu não tenho isso aqui, eu vou utilizar uma outra técnica. Em vez de eu locar estações na cidade, eu vejo quando o satélite passa aqui, ele imageia a cidade, a gente faz uma transformação, né, dessa banda, dessas imagens, transformando aquilo na temperatura de refletância que os materiais emitem. Uhum. Então, na verdade, as minhas ilhas de calor não são ilhas de calor da temperatura do ar, elas são a temperatura de superfície. Então, a gente acaba medindo quanto que é a temperatura da superfície. Por isso que quem olha um dos meus resultados ali dos estudos e vê, nossa, mas deu 40, 45 graus? Impossível. Não, mas então isso não é a temperatura do ar, é a temperatura da superfície. Eu estou falando assim, o asfalto tá medindo isso, o telhado da casa está medindo isso. Né? Ou então uma temperatura muito baixa que você fala, meu Deus, não está muito frio em Erechim. Não necessariamente, porque não é a temperatura do ar, né? É a temperatura da superfície, a refletância dos materiais que eu estou pegando. E você pode pensar, tá, mas é a refletância dos materiais que vai acabar esquentando ou diminuindo a temperatura da atmosfera. Então, tem uma relação, dá para se estabelecer uma relação. Mas, enfim, eu busco uma nova técnica de como fazer isso pela falta de dados que nós temos. Né? E o sensoramento remoto acaba sendo uma possibilidade importante de construção de informações. Exatamente, né? E a gente já consegue, daí, muitas vezes, trabalhar com uma questão que a gente vem vendo, a gente vem observando agora, né? Quando a gente fala de sensoramento remoto, quer dizer, então eu consigo pegar a temperatura de superfície de toda a área urbana. Enquanto que se eu utilizasse uma técnica de estação, eu ia pegar somente de um ponto. Ali, aquele ponto tem essa temperatura do ar, né? Então acaba sendo uma técnica que até, para mim, ela está sendo mais eficaz para falar dos meus estudos de clima no espaço urbano, né? E teus estudos, quais são os principais resultados que tu tens até agora? Então, é muito interessante porque assim, a gente sempre partiu da hipótese que o relevo faria uma diferença aqui, em Erechim, né? Não estou falando do estado. Em Erechim, a gente achou que o relevo faria uma diferença porque a gente começou a observar áreas mais baixas, como o bairro do Progresso, em que você tem uma altitude que vai variar ali de 530 a 580 metros, né, acima do nível do mar, e você tem pontos mais altos, como ali na borda norte, onde você vai ter até chegando a 800 metros de altitude. Eu falo, nossa, então pode ser que seja um fator que influencia. Ledo engano, não é, né? Essa hipótese foi descartada porque a gente viu que, na verdade, é o quê? É a cobertura vegetal. Pontos onde a gente tem um pouquinho mais de vegetação, as temperaturas já tendem a ficar mais baixas, mais amenas. Ou então pontos onde você tem uma impermeabilização constante e intensa, o asfalto, é pegar essa avenida principal que desce ali desde o Hospital Santa Terezinha, passa no Drive e vai aqui no bairro de São Cristóvão. Ali é uma ilha de calor absurda que destaca na cidade. Avenida Central, ela não é tão quente por causa que ela tem ainda uma pequena cobertura vegetal. E são duas grandes avenidas ali, né? Mas você vê, o fato de ter também prédios que acabam fazendo sombra, ou então uma vegetação ainda, mesmo que escassa, mas que existe, já dá uma amenização. Ou a Praça Central que tem uma fonte. Então, quer dizer, é mais um recurso de água. Então, a gente está achando esses elementos que a gente compara com outros estudos e dá o mesmo resultado, né? Vegetação, impermeabilização do solo, né? Então, muito mais do que fator altitude, no caso do teu estudo em Erechim, é o perfil construtivo, enfim, de organização do espaço urbano, ele tem um papel mais determinante, digamos assim, exatamente, com relação à produção das ilhas de calor e de frescor. Exatamente. Interessante. E Pedro, eu tenho uma dúvida, né? Talvez seja até uma dúvida um pouco simplória, enfim, né? Tu chegasse a dizer das áreas de cobertura vegetal, né? Onde há uma tendência de não ter uma amplitude térmica tão grande, né? Essas áreas elas tendem na cidade a construir espaços com uma regularidade de temperatura maior ao longo do dia, ao longo dos meses, digamos assim, ou elas possuem na média uma temperatura inferior, mais baixa. Ou seja, elas tendem a ser um efeito de evitar as amplitudes e os extremos, como uma espécie de amortecimento, ou elas tendem a diminuir a temperatura dessas áreas da cidade? Talvez, assim, para responder isso, eu vou dizer que seriam os dois. Vai depender do tamanho da área, da vegetação. Porque se eu pegar, às vezes, pequenos bosques ou pequenas coberturas vegetais que não são tão densas, elas vão me ajudar... Elas vão me ajudar, não, desculpa.
tão densas, elas vão acabar pegando que a temperatura vai ser regulada, a amplitude vai trabalhar nessa questão que você falou, né? A amplitude não vai ser tão elevada, tão grande, a diferença entre a massa e a mínima, né? Ao longo do dia. Agora, se a gente pegar uma área mais densa vegetal, que a gente tem um exemplo aqui do Parque Malinovski, fica bem na área urbana, então ele ali é uma ilha de frescor. Enquanto você tem ilhas de calor no entorno, ele é muito frescor, porque é uma densa área de vegetação. Só que a gente também começou a trabalhar agora com buffers. A quantos metros longe desse parque ele influencia? Quantos metros? O efeito dele tem o efeito borda, vamos dizer assim, do clima, né? O efeito borda da vegetação mesmo. E partes do entorno dele, na verdade, só está trabalhando com altitude. Porque o parque em si sempre vai ser diminuição total da temperatura. Né? Tanto no calor quanto no frio. Daí no frio é uma despenca da temperatura. E aquilo que você falou, é o que a gente sente. Né? É o que a população sente no dia a dia. Se você está andando ali no parque, dependendo da face do parque que você tá, se não pega o sol, além de estar uma umidade que você vê nas lajotas no chão, né, você sente muito mais frescor e até frio passando de um dos lados do parque, né, porque não tem a radiação, não tem a temperatura, não tem o sol ali, né. Então é isso assim que a gente está tentando trazer isso para o científico, né, aquilo que a gente tem de percepção ou do popular de passar por ali e sentir e falar, não, mas peraí, tem fundamento isso aqui, por conta disso e disso, né, e tentar explicar. E tu chegaste a falar um pouco dos teus estudos, o quanto que eles são pioneiros, né, no sentido de identificar as ilhas de calor e de frescor no subtropical, né? E as comparações com outros estudos que vocês acabam realizando, enfim, lendo, né? O que é possível perceber de diferença das ilhas de calor e de frescor nesse nosso contexto subtropical ou se não há, né, também essas diferenças? Isso eu acho que tem a ver muito com o porte da cidade, né? No nosso caso aqui, é o que eu falei, eu iniciei querendo identificar ilhas de calor. Mas aí, por quê? Porque em todo o Brasil tropical, né, a gente acaba identificando ilhas de calor. E quando se identificava pequenas ilhas de frescor, pegando cidades como São Paulo, imagina isso no Distrito Federal, por exemplo, né? Você identifica, bom, aqui tem uma ilha de frescor, é bem específico, porque tem isso, porque tem água, tem uma superfície aquática, tem vegetação, né? Esses elementos eram bem identificados. E no nosso aqui eu comecei a ver assim, tá, mas existe ilha de calor? Existe, porque a gente tem uma produção da cidade que é muito parecida, ou seja, é idêntica, né, em todos os locais. Existe lá o parque industrial aqui de Erechim, onde você tem um aumento da temperatura? Existe, de fato sim, né, por causa dessa indústria. Mas Porto Alegre, que está muito mais numa latitude mais elevada, numa maior latitude, você tem ali ilhas de calor muito mais densas, muito mais conformadas, mas a gente está falando de uma metrópole, Porto Alegre, né? Comparada com Erechim. Então, fica um pouco complicado comparar cidades. Só que daí que eu vi, né? Talvez para nós aqui, em Erechim, não é tão importante a ilha de calor. Claro que a gente tem que dar uma olhada para ela, né? Porque ela está falando como é que está sendo produzido o nosso espaço aqui, urbano. Mas seria muito mais assim, a problemática para nós é a ilha de frescor. E é muito interessante isso, quando eu jogo isso num congresso, quando a gente foi, né? Porque chama atenção para a discussão. E aí vem a confusão que eu gosto, né? Porque a hora que você está falando assim, mas tá, você está falando de ilha de frescor em meio a toda uma discussão global de aumento da temperatura do planeta, está falando que o frio é um problema para Erechim? Eu falo, sim, porque não é todo o período que é frio. Mas quando é frio aqui e tem essas ilhas de frescor, elas estão repercutindo em problemas de saúde. Estão repercutindo em problemas para determinadas populações. Ah, mas e o quente? Bom, o quente você sai de casa, você põe ar-condicionado, enfim. Claro que tem as questões de também para o frio, né? Um aquecimento, um aquecedor, um aquecimento em casa. Mas é isso que eu falo, traz o problema geográfico, porque nem todo mundo vai ter essa condição, né? De ter um ar-condicionado em casa ou ter um aquecedor no inverno. E daí que as ilhas de calor viram uma problemática geográfica e uma problemática social também, né? Que isso envolve economia, envolve padrões, né? De compras que você possa ter, aquisição, enfim. E, bom, Pedro, chegaste a falar bastante da questão do planejamento também, o quanto teus estudos contribuem no sentido de pensar a produção do espaço urbano, enfim, de pensar a própria produção material da cidade, né? Vocês já chegaram a alguns parâmetros ou alguns indicadores que poderiam ser considerados, por exemplo, num plano diretor ou de referências para as prefeituras no momento de pensar a organização da cidade? Que recomendação tu poderia, digamos assim, apresentar, né, a partir dos teus estudos?
Hoje a gente ainda não tem nada estruturado com relação a isso. Até porque, como eu disse lá no início, né, é muito recente esses nossos trabalhos, a gente está começando com os primeiros resultados, as primeiras publicações. Né, a gente acredita que ainda esse ano teremos a primeira defesa de um TCC com essa temática aqui no nosso curso de Geografia, até porque o curso é novo também, né? Tudo é muito novo, o mestrado é novo, o curso é novo, a gente é novo, as pesquisas são novas, mas a gente já tem esses elementos, a gente tem um pouco de alguns elementos que, olha, estamos identificando isso. Eu tenho muito receio, né? Porque é um único estudo feito em 2 anos, comparando somente a minha cidade, Erechim, sabe? Então, não fiz com cidades do entorno, para saber, olha, nesse tipo climático que temos aqui na porção norte do Rio Grande do Sul, algumas cidades têm mostrado isso, sabe? Eu acho que isso vai me dar mais segurança. Não que eu não tenha já, né, alguns elementos que eu possa apresentar. Não tenho nada organizado ainda assim. Mas eu acho que isso agora, a gente tem que entrar com os 2 pés. Eu digo isso nós, os professores da geografia, eu principalmente com os meus alunos, principalmente por conta do bacharelado. Né? Agora que a gente tem o bacharelado, é que a gente precisa inserir o nosso profissional, a gente precisa dar um retorno de fato para a sociedade, não mais só, e que é muito importante com a formação de professores, que era o que a licenciatura vinha fazendo, mas agora sim de profissionais que podem estar atuando de fato nessa linha de frente, né, de pensar e planejar a cidade. Então a nossa proposta é organizar agora um documento, quem sabe assim uma cartilha, um livro, porque a gente sabe, as publicações e artigos em eventos, ok, é muito bom cientificamente, mas isso não chega à mão da população, ao poder público, né, para ter as devidas providências ou ações que devem ser efetuadas. Esse papel da divulgação científica ele é fundamental, né? Tanto do ponto de vista acadêmico, formal, na academia, como também para a sociedade, enfim, né? Mas de fato, né, Pedro? É importante apresentar para a sociedade estudos que tragam confirmações, e às vezes o trabalho científico ele tem os seus tempos, né, que é um pouco diferente, talvez dos tempos do Twitter, das redes sociais e às vezes da universidade, né? Bom, Pedro, nós estamos chegando no final da nossa conversa e, bom, eu gostaria que tu pudesse deixar uma mensagem para todos aqueles que nos ouvem, né, no sentido de apresentar alguns elementos para aqueles que gostariam de conhecer mais sobre o tema, que gostariam de, enfim, de se aprofundar em leituras, em se aproximar, né? Então, eu gostaria de te perguntar por onde começar os estudos de climatologia, por onde começar os estudos de ilhas de calor e de frescor, e também, se tu puderes, é claro, indicar alguma leitura, alguma referência como ponto de partida para todos que iniciam. Eu vou ter que mais uma vez falar, é tudo muito novo e começando, mas a gente tem a nossa proposta do Observatório Geográfico, né, da Fronteira Sul. Ele ainda está em construção, a nossa ideia é que no futuro as pessoas possam acessar lá informações. Entre diversas informações que a gente tem da nossa região, a gente vai ter um link lá de climatologia, que vai dar um panorama geral do que é feito aqui na região, do que a gente já tem estudos. É isso que você falou, né, do Twitter, das redes sociais, você lançar um mapa desse, né, uma representação cartográfica, de repente, sobre uma ilha de calor, em que as pessoas vejam onde está o seu bairro, onde está, se eu estou com ilha de frescor ou não, isso já dá muita ideia e muita busca e procura. Nossa, como que faz isso? Como que é? É o curso de geografia que faz isso e tal? Então a gente começa a divulgar, mas também gera curiosidade. E é muito interessante, porque quando você coloca isso dessa forma, às vezes a pessoa que não tem essa visão da academia ou científica, o senso comum, vamos dizer assim, né, sem desmerecer, mas ele te faz uma pergunta que mexe contigo. Tá, eu nunca analisei isso dessa forma. Nunca vi isso nessa perspectiva. Vou investigar isso. Né? Onde você não esperava, vem ali uma questão que você fala, nossa, é verdade. Por que será isso? Né? Então, esse eu acho que é um meio bacana para quem quer começar a ver um pouquinho, ler alguma coisa. Mas confesso aqui que a gente precisa ainda dar uma melhorada naquela nossa plataforma e vamos trabalhar para isso ao longo dos próximos tempos, né? Mas eu acho que assim, ó, um bom trabalho que a gente poderia ter de referência para as pessoas lerem, eu sempre acho que assim, a gente precisa entender isso que a gente está falando. Né? Então, se eu sou um dedicado à área de climatologia ou eu quero saber um pouquinho mais sobre isso, eu preciso entender no sentido de qual que é a história desta minha ciência, desse meu ramo da climatologia. Né? Então, eu indicaria o livro que tem do professor João Lima, né? João Lima Santana Neto, que é uma referência de climatologia no Brasil, que chama A História da Climatologia no Brasil. Tá? Ele está no Cadernos Geográficos do Departamento de Geociências da UFSC. Então, se você jogar, acho que isso no Google mesmo, né, ou entrar lá no Departamento de Geociências, você consegue baixar em PDF. É um livro relativamente pequeno, ele tem
120 páginas com referências, e ele conta justamente a história da climatologia no Brasil. Então ele vai buscar estudos que foram feitos até, ou indicações que ele vai buscar, né, na Carta de Pero Vaz de Caminha, que já traziam características, né, de como que era o clima do Brasil, até todo esse aparato científico que a gente passa, né, por Nicolau Copérnico, as viagens de Humboldt aqui na região. Tá, ele não veio para o Brasil, mas assim, o que que ele contribuiu e os avanços que a meteorologia propiciou para a área de climatologia, ou seja, né, o período das guerras, a gente teve o avanço dos sistemas de radares e satélites, e depois essa história da climatologia do Brasil mesmo efetiva, dentro da geografia, que entra no Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, que se cria a Escola de Climatologia no Brasil, e que hoje a gente já fala de uma tendência que o Monteiro abriu para novos 3 ramos, né, que é a geografia do clima, o ritmo climático e o sistema socioambiental urbano, que é Francisco Mendonça, João Lima e Afonso Zavattini. Hoje a gente já começa a identificar quase que 3 escolas diferentes de climatologia no Brasil. Então, eu acho que esse livro, História da Climatologia no Brasil, é uma possibilidade de leitura fácil, bem dinâmico, que dá um panorama do que é, o que tem de estudos de clima, como que funciona, como foi feito, né? Eu acho interessante. Tu passou a referência de onde a gente pode encontrar esse livro, né? O Observatório é só digitar no Google Observatório Geográfico, o UFFS, né? O UFFS, exatamente, também você vai achar da Fronteira Sul, exatamente, Observatório, e tem lá algumas informações já. Tá ok, então, Pedro. Bom, terminamos aqui a nossa conversa de hoje, então, do nosso podcast Sem Fronteiras. Gostaria de agradecer muito, Pedro, pela oportunidade de conversar e nos mostrar tantos elementos, né, com relação à climatologia e também os estudos que hoje tu vens desenvolvendo. Certamente, Pedro, em outro momento vamos conversar sobre outros aspectos dos seus trabalhos, né, como clima e saúde, né, que tu vens desenvolvendo. Então, já deixo desde já o convite em aberto para uma próxima conversa. Eu agradeço também pelo convite, agradeço pela fala, agradeço a oportunidade de dizer um pouquinho sobre a climatologia, o que a gente vem fazendo, não só do meu trabalho, mas da climatologia como um todo. E sim, eu já aceito o convite para participar numa próxima edição, espero que a gente possa contribuir e que esse projeto, né, de podcast com diferentes pessoas, trazendo diferentes e novas perspectivas da geografia, tenha vida longa, porque está sendo um projeto bem bacana, né, para os nossos estudantes e para a geografia da Federal da Fronteira Sul. Muito obrigado. Que ótimo. Obrigado, Pedro. Até o nosso próximo programa, pessoal.